Paz do Senhor a todos, bom dia, um ótimo dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente vai continuar em Atos, né? Texto novo, como a Bruna falou ontem, 3, 4 e 5, tá? E não se esqueça, faça a leitura na sua casa. É um texto muito importante porque é o início da jornada aí, solo dos apóstolos, né? Da jornada solo dos apóstolos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, Pai. Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos e olhos espirituais para a gente compreenda, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Hoje eu quero frisar, pessoal, lá no capítulo 5, versículo... Eu vou ler a partir do 34, para não ficar muito curto. Diz assim: mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram, e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que nele obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada com estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Aqui a gente já vê algo muito interessante, que Gamaliel se levantando dentro do sinédrio para, né, chamar a atenção deles ali de uma forma, não brusca, porém chamando a atenção. Mas é importante a gente frisar que os israelitas, os judeus, os hebreus, eles vinham estudando até os 12 anos. Com 13 anos eles faziam uma prova para saber se eles iam ou não para dentro do sinédrio, para dentro dos estudos ali aprofundados, para saber se eles iam ter um rabi que fosse ensinar eles. E dali em diante, se eles fossem aprovados numa prova muito difícil, eles estudavam até os 30 anos para depois seguir a profissão, né? E se eles fossem reprovados, eles eram indicados a seguir a profissão dos pais dele. Mas é muito interessante a gente saber que Gamaliel não foi dessa forma. Gamaliel, ele é muito importante porque ele é uma das únicas duas pessoas na Bíblia que recebeu o título por merecimento, né? Então, estudos, né, a história nos conta que Gamaliel ele não estudou junto com as outras pessoas do Sinédrio. Ele aprendeu, né, virou mestre, doutor da lei, e depois ele foi reconhecido pelo Sinédrio pela sua sabedoria. E aí sim ele é chamado de mestre, né? A mesma coisa acontece com Jesus. Jesus ele é chamado de rabi, ele é chamado de mestre, de professor. Só que ele recebe esse título por honra, porque Jesus também nunca foi para o Sinédrio, né? Então é um título muito honroso entre eles e muito difícil de se conquistar. Então ele tinha muita moral, digamos assim. Gamaliel tinha muito moral diante dos outros fariseus, porque ele tinha esse título, né? E lá na frente vai dizer assim, no 39, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então aqui, ó, ele lembra das escrituras, coisa que nenhum dos fariseus fez até agora, né? Ele lembra das escrituras e fala, opa, pera, dá uma atenção. Se tiver errado, vocês vão estar lutando contra Deus, né? Porque o que diz no texto de... Aquele texto que eu pedi pro meu amigo judeu traduzir aquele dia, foi Isaías? Nossa, você me pegou agora. Malaquias. Eu acho que foi. Foi Malaquias 5, 4, 5, alguma coisa assim, né? Que o profeta falava sobre a vinda de Jesus, né? E eu pedi pro judeu traduzir para mim.
E exatamente sobre isso, porque se eles derem, aí ele traduziu e disse assim, ó, sem a interpretação de texto, na tradução direta literária é isso que está dizendo. Então, tipo, ele me disse basicamente o que? Eu me recuso a interpretar esse texto para você, só estou dizendo o que está escrito na letra. Né? Foi basicamente isso que ele disse. Mas é muito importante a gente saber que se eles interpretassem da maneira certa, eles teriam tido a sabedoria que Gamaliel teve. Porque, poxa, estava escrito lá, vários profetas falaram da vinda de Jesus. O próprio Davi citava Jesus sem saber que Jesus. Moisés citava Jesus. É incrível, porque vários textos da Torá, da Taná, citam Jesus, só que eles não querem interpretar. E esse é um problema. A falta de interpretação do texto é o que trouxe o erro de querer matar Jesus. Apesar de Jesus ter que morrer porque estava tudo no plano de salvação e tal, na vida deles foi um erro, porque eles todos se lascaram por conta disso. E Gamaliel, para não cometer esse mesmo erro, ele fala: não, pera, se for assim, eles vão se dispersar sozinhos. É basicamente um ditado que a gente costuma usar que diz assim: ah, deixa ele para lá, a natureza cuida. Não precisa se preocupar, a natureza cuida e vai se degradar. Como se você largasse um pedaço de ferro na chuva. Uma hora ele vai enferrujar tanto que ele vai se desfazer e ele vai sumir. Né? Só que aí no 40 diz assim: então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Né? De qualquer forma, deram ali umas chicotadas. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Me pegou isso aí. Então, eles apanharam e saíram alegres. Por quê? Porque Jesus, Eles se consideraram dignos. e Jesus dizia o quê? Aquele que não é comigo é contra mim. Então, eles sofreram como Jesus sofreu. Né? Eu achei muito, muito impactante isso. Eles saíram alegres porque eles sofreram pelo nome de Jesus. E isso aqui é o que eu e você tem que sentir. Porque qualquer probleminha a gente já reclama, né? Não, nem isso. A questão da rejeição mesmo. Sim, a rejeição, os problemas, porque Jesus disse que por causa do nome dele eles seriam rejeitados, sim, né? E o mundo não os aceitariam. E é assim que acontece nos dias de hoje, mas a gente não se alegra por causa disso. Sim. A gente reclama, a gente se entristece, né? Fica achando que vai dar a volta por cima. E aqui, ó, é muito interessante porque até então, na pregação deles, né, a gente até falou ontem sobre Pedro pregou sobre o arrependimento e tal, 120, antes de 120 foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro prega, 3.000. Vai decorrendo o tempinho, se junta, vira 5.000. Poxa, 5.000 pessoas acreditando na palavra de Jesus, vendo os milagres. E aqui no 42 diz que todos os dias no templo, de casa em casa, não continuavam de a pregar. Ensinar. Então, quer dizer, eles não se abateram por causa disso. Eles falaram, não, agora a gente vai com tudo. E eles continuaram a ensinar e a anunciar que Jesus era o Cristo. Então, eles se alegraram tanto que eles falaram, então vamos apanhar. Já que é para ir para treta, vamos para treta. Né? E aí foi que eles... que Jesus chama, né? Os corajosos, os valentes. Exatamente. É por isso que lá atrás Deus fala para Gideão, tem muita gente. Porque tinha muita gente, mas não eram todos corajosos, todos valorosos. Não era todo mundo ali que queria realmente sofrer para salvar Israel da perseguição, né? E aí fica só 300. E Deus, através dos 300, faz aquela maravilha, que é vencer a guerra por Israel. Né? E é o que acontece aqui. Então, por causa dos 12, ele aqui já salva 5.000. Já é muito profundo isso, porque por causa de 12 ele salva 5.000. Não dá nem para botar em porcentagem quantos por cento de lucro teve essa salvação. Porque foi muita gente. Foi muita gente. Então, sofrer por Jesus Cristo, ser perseguido, né? E às vezes a gente acha que a gente não é perseguido, né? A gente não é perseguido. Uma vez eu estava fazendo uma instalação, Bruno, e aí eu não lembro o que foi que o meu chefe tinha falado, não tinha nada a ver com o meu trabalho, eu estava fazendo um bico pro chefe que eu trabalhava mesmo, e aí eu falei pra ele assim, poxa, você já
procurou Jesus, né, para desabafar. Tava desabafando. Aí ele falou alguma coisa, eu falei, você já procurou Jesus? Você precisa de uma igreja, você é muito estressado, muito bravo, e não sei o quê. Aí ele falou pra mim assim, esquecer meu amigo, não me fala de Jesus. Aí, apesar de na época eu ainda ser um pouco rebelde, eu lembro de eu ter levantado e falando, então tá bom, não preciso ser seu amigo. Eu não faço mais nada, se vira aí que eu vou embora. Virei as costas e saí da sala. Né? Depois ele foi lá me chamar. E depois me convidou para ir para casa dele e tudo. Mas a gente sofre sim perseguição. Mas o gostoso da perseguição é a gente depois ver o resultado. Não que a pessoa tenha quebrado a cara, mas Deus a nosso favor. Né? Só para a gente finalizar aqui, eu lembrei de outro testemunho que foi recente. Eu me lembro de um cliente que demorou o sistema dele para fazer uma homologação de energia solar, demorou 5 meses. E o máximo do prazo era 4. E esse cliente ia tomar um prejuízo de mais ou menos uns 5 mil reais por mês, porque a conta de luz dele era cara. E aí ele me falou algumas groselhas e tal, e aí eu falei aí a gente estava sofrendo uma perseguição de propina. Né, a concessionária pedia propina para poder aprovar o sistema que não precisava, estava tudo certinho. E eu me recusei, falei, não vou pagar propina. E ele ficou no meu pé querendo que eu fizesse. E eu não fiz. Falei, não fiz, eu não faço. Nem que eu tenha que tirar o dinheiro do bolso para te pagar a sua conta, mas eu não faço. E aí depois de tudo funcionando e tal, eu liguei para ele, já fazia uns 3, 4 meses que o sistema dele estava rodando, eu liguei para ele e falei, me manda uma foto da sua conta e tal, que eu vou postar no nosso Instagram, que é uma referência, né, um testemunho, vai. É um testemunho. E aí ele falou assim, não tá vindo conta. Eu falei, oxe, como não? Ele falou, que depois que fizeram a homologação, creditaram na minha conta 10 mil reais de crédito e ainda tá consumindo esses 10 mil reais de crédito para depois consumir a energia solar. Aí eu falei para ele, esses 10 mil reais aí não é que acreditaram, você não sabe o que. É a compensação pela justiça de que eu não ter me corrompido, pago a propina. Por quê? Era 4 meses o prazo. A gente quebrou em 5, né? Acabou em 5 a homologação dele. Então, no máximo, ele ia tomar um mês de prejuízo, 5 mil reais de fatura de conta. Foi creditado na conta dele 10 mil reais. Então, ele teve o dobro de lucro, de milagre, ele teve o dobro de milagre do que ele ia ter de prejuízo. Né? E quando eu falei pra ele, ele falou, realmente, a gente fica velho e tal, acha que já viu de tudo, mas a gente ainda vai ver coisa. E encerrou ali a conversa. Mas é muito legal, porque a gente vê que a gente vai ser perseguido, né? Porque eu ouvi bastante besteira, né? Você sabe disso, você ouviu o que eu ouvi. Eu ouvi bastante besteira dessa pessoa, e depois do resultado, eu pude me alegrar, porque eu vi que Deus me honrou. Né? Deus me honrou grandemente. Então, se alegre com a perseguição. Se alguém está te perseguindo, é porque realmente você está no caminho certo. Se você não estiver sendo perseguido, não estiver sendo julgado, não estiver sendo apontado, é melhor voltar a orar, porque tem alguma coisa errada aí. Né? Então, acho que é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, te damos graças, Pai, pelas nossas perseguições, pelas nossas aflições, pelos nossos açoites. Senhor, só nos dê força, Senhor, para jamais, Senhor, reclamarmos deles, Senhor, e nos alegrarmos diante deles todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Tchau.